O corpo físico, esse nosso corpo aqui, dentro do yoga a gente chama de Ana Maya Kosha. Né? Kosha significa corpo e Ana significa comida. Então esse corpo aqui é um corpo feito de comida. Né? Que é muito interessante você entender isso. A partir do momento que juntou o gameta da minha mãe com o gameta do meu pai e gerou o que é eu, esse eu se multiplicou e cresceu baseado com que ele se nutriu. Então aquilo que a gente bota para dentro do corpo é o que vira literalmente o meu corpo, pela perspectiva do yoga. Né? Então, é muito interessante que a primeira coisa, isso muita gente não fala, né? Mas os textos que falam sobre aquela abordagem que eu falei, né? Que mais técnica, né? De Prana Samyamana Yoga, muitas pessoas falam das posturas direto, mas antes de falar das posturas, os textos falam sobre você cuidar do que você come. Né? Então você primeiro deveria observar o que você come, porque isso vai fazer o que você vira. Sim. Você vem a ser aquilo que você se alimenta de. Né? E aí o corpo, tudo aquilo que te nutre, né? Então você se nutre de ar, por isso que a gente deveria aprender a respirar, e a respiração é um ponto fundamental dentro do yoga. A gente deveria nutrir o nosso corpo com bons alimentos, e o nosso corpo também se nutre de movimento. Né? Então são aspectos muito claros que a gente deveria saber nutrir para manter um corpo funcional, para que a partir desse corpo que funciona, você consiga olhar para a realidade do jeito que ela é. Porque imagina, se eu tô com um corpo que não funciona bem, ele me chama muita atenção. Né? Existe uma hierarquia desses corpos, entre aspas. Assim, o corpo mental é um outro corpo. Né? O corpo das emoções seria um outro corpo. E existe uma hierarquia de densidade. Vamos colocar assim. Lembrando que isso é uma imagem, né? É uma simbologia para tentar explicar coisas que são de sentir e não de explicar. Né? Mas vamos imaginar que o corpo físico é o mais bruto. Né? Ou seja, eu só consigo enxergar as camadas mais sutis se eu sutilizo o meu corpo físico. Por exemplo, agora tá um céu super azul aqui em São Paulo. Se eu olhar para o céu, tem estrela ali? Tem, mas eu não consigo ver. Né? Mas tem estrela lá. Mas por que eu não consigo ver? Porque a luz do sol é mais forte e ela faz com que a luz das estrelas fique muito fraquinha e eu não veja. Então o nosso corpo, ele é essa luz do sol, muito bruta. Se o corpo não estiver funcionando bem, eu não vou conseguir olhar para as camadas mais sutis. Porque o meu corpo vai estar me chamando a atenção. Imagina se eu venho para cá e estou com dor de estômago. Eu não ia estar conseguindo fazer investigações internas. Meu corpo ia estar o tempo inteiro me chamando. Imagina com uma dor de barriga? Exatamente. Ia estar... Eu posso... Você vai filosofar acelerar com aqui? dor de barriga? Exatamente. Né? Não tem como, né? Então a primeira coisa que a gente deveria cuidar é o nosso corpo físico, porque ele é o meio que eu utilizo para fazer outros tipos de investigação e ele é o meio que eu uso para interagir com tudo aquilo que está em volta de mim. Você só cruza essa ponte quando ele está estável. Então, por exemplo, a prática das posturas, né, vem justamente o que está descrito nos textos, é que a prática das posturas tem dois motivos principais. O primeiro é desatar nó. Soltar esses nós que ficam presos na gente, às vezes eu não sei nem porquê, mas tem uns nós presos. Né? Não é à toa que eu vejo muito, às vezes eu estou fazendo um asana com um aluno que tem uma questão delicada, eu faço um asana que eu sinto que vai mexer ali em questões que ele tem, quando volta, desaba de choro. Já senti isso na prática. Por quê? Porque às vezes tinha um nó ali que você só desatou. E aí a pessoa pergunta, mas o que era isso? De onde veio? Para mim, nem importa. Você simplesmente já desatou um nó. Segue agora. Faz uma catarse, né? Porque a nossa história fica realmente registrada, né, no nosso corpo. Existe essa memória corporal mesmo. Solidificam ali, né? Elas somatizam. Somatiza. Ali, né? Então, o primeiro aspecto descrito, né, é o que eles chamam de prayatna shaitilya, né? É um empenho para desatar, um empenho para afrouxar esses nós. Sim. Né? E o segundo é você justamente trazer essa estabilidade. Essa estabilidade para que eu possa fazer movimentos mais profundos. Né? Então o corpo, dentro dessa visão do yoga, ele tem essa função, é trazer estabilidade. Né? E o resto, a tonificação dos músculos, a flexibilidade, isso é consequência do trabalho, mas não é o objetivo. Né? O objetivo dos asanas, né, que são as posturas dentro do yoga, é trazer essa estabilização do corpo para que eu possa, a partir daí, fazer investigações mais profundas. O segundo corpo que a gente tem é Prana Maya Kosha. Então, o nosso corpo de prana, que é aquela energia, aquela vitalidade.
né? Então, depois que eu estabilizei um pouco o meu corpo físico, meu corpo de comida, né? A gente vai fazer essa estabilização do corpo energético, né? E, de novo, tudo isso eu acho importante reforçar para que a gente não caia nessa ideia meio mística de falar de energias e tudo, né? Tudo isso são tentativas de explicar o que é de sentir, né? Eu sempre brinco. É como se eu te perguntasse, me explica o cheiro da laranja? Não dá para explicar o cheiro da laranja. Você pode falar que é cítrico, que é amarelo, que é fresco, que é doce. Nunca é igual pegar a laranja e sentir, né? E que cheiro maravilhoso, maravilhoso. Exatamente. Então, o prana, essa energia, é essa coisa que a gente sente, que às vezes a gente tem mais, às vezes a gente tem menos. Às vezes você está meio que descontrolado, às vezes você está todo preguiçoso, né? Isso é a sua energia, a sua vitalidade. E o que a gente faz nos pranayamas, que são as técnicas de respiratório, são as técnicas para estabilizar essa energia, que é um pouco mais sutil. Então eu preciso primeiro fazer a asana, estabilizar o corpo, não necessariamente uma coisa na sequência da outra, mas é como eu falei, eu só consigo fazer essa investigação mais sutil, mais delicada, se eu estabilizar o meu corpo. E eu faço essa estabilização da energia, né? Ou seja, a gente usa técnicas respiratórias para isso, né? E aí o resultado da técnica de respiração, segundo o Yoga Sutra, né, ele fala que o pranayama é a técnica que tira o véu. Ou seja, é a técnica que vai fazer com que eu olhe para a realidade com um pouquinho mais de clareza. Não é à toa que várias vezes, quando eu estou meio confuso, o amigo fala, calma, respira um pouco. Você vê que é muito básico, não precisa fazer uma técnica, uma mega... Mas só que como se às vezes eu tô muito confuso, respira, calma. Ou quando tá bravo, quando tá bravo, fala, respira.